Regina, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Hoje eu convidei a Regina para vir aqui conversar comigo. A Regina, além de ser uma amiga muito querida, ela é psicóloga clínica especializada em família, casais e empresas familiares, colunista da revista Pais e Filhos, sócia fundadora da plataforma de educação financeira para mulheres, Gimi Network. Regina, a primeira pergunta que eu quis te fazer quando eu pensei aqui no nosso encontro foi justamente por que tu escolheu a psicologia e quis se especializar em psicologia sistêmica familiar. Bom, primeiramente eu quero te parabenizar pela sua iniciativa. Obrigada. Conheço a sua história, conheço a sua dedicação. Você tem muito conteúdo para compartilhar. Obrigada, e é de muita utilidade, então te parabenizo e estou muito honrada em ter sido convidada para participar desse teu novo empreendimento, que com certeza é um sucesso garantido, porque estamos no mundo da desinformação, né? Então trazer conteúdos profundos, sérios, é muito importante. Falta muito e eu estou muito honrada com o teu convite. Obrigada. Muito obrigada. Bom, num primeiro momento, a psicologia foi por acaso. Eu, como toda jovem de 15, 16 anos, Maria vai com as outras, né, no grupo, a questão do pertencimento, e minhas amigas todas iam fazer odontologia lá no Colegial. Odontologia? Todas as amigas. Bom, eu falei, eu também então vou fazer odontologia. Não tinha a menor ideia, né, da carreira, mas então, todas as minhas melhores amigas iam. Eu fui lá para o vestibular, não passei. Falei, e agora? Não passei. Todas elas passaram, eu não passei. Eu falei, bom, um ano de cursinho. Eu já era terceiro colegial, né? Eu falei, vou fazer o seguinte, o vestibular de psicologia estava aberto ainda, a inscrição para o vestibular. Eu falei, eu vou fazer essa psicologia e ver se eu gosto. Porque todas entraram na faculdade, eu também queria ter entrado. Então eu falei, eu vou fazer a psicologia e se eu gostar 6 meses, eu continuo, senão eu faço o cursinho no final do ano para odontologia. Tipicamente, sem noção do que estava falando, nem de vocação, de nada. Só que eu me encantei, eu fiquei apaixonada, então eu caí por acaso e fiquei apaixonada. E, enfim, nunca mais larguei. Fiz os 5 anos e no segundo ano de psicologia, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa grande empresa, que chamam de empresa-escola, que foi a Editora Abril. A Editora Abril era uma referência em recursos humanos. E eu tive a oportunidade de começar um estágio bem de baixo, e eu aprendi, sinceramente, mais na editora, porque tinha pessoas de extrema competência, profissionais de fora, inclusive, do país, que eram convidados. Eu tive mentores, eu tive professores dentro. Então, assim, de manhã eu fazia escola, faculdade, e eu via que tinha um certo até atraso em relação ao que o mercado já praticava da psicologia de empresa, psicologia, formação de equipes, seleção de profissionais, desenvolvimento de equipes. Então, assim, aí eu me apaixonei demais. E acabei, inclusive, é uma empresa familiar, acabou tendo um processo lá de cisão familiar e eu participei. Veio uma pessoa, não existia no Brasil terapeuta de família, uma canadense que a família enfim, contratou para tratar as questões familiares e de governança nesse momento da cisão, porque o grupo foi dividido entre os 2 irmãos, né? O patriarca faleceu e os 2 vieram. Bom, essa história é pública. Nossa, você participou de um momento muito importante. Momento crítico e que envolve família. Então, eu já estava inserida nesse contexto e, em função de falar inglês, eu ficava lá quase que de babá da terapeuta de família, e com isso eu absorvi demais, aprendi e me encantei. Isso foi indo, você me perguntou de família, primeira experiência é essa, quando eu me casei, tive o primeiro filho, tive o segundo filho, e eu já era gerente de recursos humanos da empresa, então já tinha muitos funcionários, muitas áreas. Só que eu percebi aí a questão que todas nós passamos, maternidade e carreira. A vida corporativa é uma vida muito exigente. Não tem horário para entrar, não tem para sair, são processos, eu era uma executiva importante. E eu comecei a perceber que isso estava atrapalhando a relação com os filhos, a qualidade que eu queria. E eu não tinha mais a tranquilidade para trabalhar, enfim. Aí quando eu engravido da terceira filha, aí quando eu engravidei, eu falei para o meu chefe, olha, vamos treinar uma sucessora, eu amo a empresa, ficaria a vida inteira, mas eu vou treinar uma sucessora e
Se eu voltar, talvez eu voltaria como consultora, mas 2 filhos, eu já estou quase enlouquecida aqui para dar conta dos pratinhos todos. E acabei, então, saindo, ficou minha sucessora, excelente, inclusive, e tive a 3ª filha e descobri que estava aberto um curso chamado Instituto Terapia Familiar de São Paulo, curso de formação em terapia de família. Era o primeiro lugar de formação assim, científica em terapia de família, porque a família você não estuda na psicologia, a psicologia estuda o indivíduo. Tá. A família é uma outra área, é uma outra dinâmica, é outra clínica, outra abordagem, outro sistema de funcionamento. E veio esse curso para o Brasil, que inclusive era uma parceria com a Academia de Roma, a Academia Italiana, do Dr. Maurizio Andolfi, e esse curso eram 4 anos de curso, 2 anos clínicos. Então, enquanto eu fui, sei lá, cuidando dos filhos, 3ª filha, depois eu tive a 4ª, engravidei de novo, né? Vem que eu gosto de família, né? Vídeo a minha. E quanto mais eu aprendia, mais eu demandava, porque eu tinha questões reais, né? Lógico. Um filho nascia, o outro começava a fazer xixi na cama, aí o outro nascia, aí o outro não falava mais, aí usava chupeta, aí que amamentar. Cada um no estágio. Cada um no estágio, toda escadinha, e os desafios eram enormes. E uma demanda grande, né, Regina? Exatamente. Porque criança pequena é uma demanda. Então, o que aconteceu? Tudo isso concomitantemente, eu me formei, e isso mudou meu paradigma. Na verdade, a família, a terapia de família, nasceu da teoria de sistemas complexos. É uma área meio recente, né, em termos de ciência, do final dos anos 50 para cá. Como nasceu a terapia de família? Porque a psicologia, Freud, a psicanálise, ela trata de pessoas até um nível de neurose. Mas psicose, esquizofrenia, drogadição, borderline, sintomas mais pesados, a psicologia não atende, quer dizer, não é passível de uma terapia dentro dos métodos conhecidos. Esse pessoal lá de Palo Alto percebeu que o esquizofrênico, ele precisa de uma dinâmica esquizofrênica na família, ele não vem do nada esquizofrênico. Então, nasceu em Mental Research Institute, em Palo Alto, os psicólogos e psiquiatras que juntos fundaram a terapia de familiar sistêmica. Nossa, que interessante! Desinternando os esquizofrênicos, os psicóticos, porque antigamente tinha um movimento manicomial, esse é um movimento antimanicomial, os loucos da família, eles eram internados e afastados. Excluídos, né? Excluídos. Mas o problema é o seguinte, ele era... O sistema familiar continuava problemático. Eles iam para casa e eles viam, né, os pesquisadores, os pioneiros da terapia familiar, que estudaram, realmente produziram um material muito bem feito sobre isso. Isso mudou totalmente a minha epistemologia. Eu percebi que não existe o indivíduo, o que existe é um sistema de funcionamento, família, sociedade, e o indivíduo ele está dentro de um sistema, ele comanda e é comandado de uma forma complexa, não linear, né? Não é aconteceu isso, vai acontecer aquilo com o meu filho, não é assim, é um sistema de interação e nós somos seres relacionais. Então, quando eu realmente comecei a praticar, comecei a abrir o consultório e vi que tinham resultados, porque o que acontece? Na psicologia individual, os resultados são mais longos, mais difíceis, porque é aquela família inserida num ambiente assim, doente, disfuncional, caótico, quer dizer, então ela é uma pessoa apenas, como é que ela pode? Então, é apaixonante esse assunto, né, Regina? Sem dúvida. Porque realmente é transformador. Tu pode ajudar muitas pessoas com esse teu trabalho. E assim, eu fiquei com uma dúvida, como funciona essa terapia familiar? A família toda participa da sessão? Sim, sim. Isso dá certo? Esse é o desafio. É o seguinte, você me perguntou como que funciona, né? Quer dizer, como se procede? Seguinte, na verdade, as pessoas vêm para a terapia familiar encaminhadas, ou por psiquiatras, pacientes com problema, ou por escolas, porque a criança está desinteressada, ou está sofrendo bullying, ou tem alguma questão ali
da relação com a escola. Então, nós recebemos escola, pediatras que têm problema com as crianças e não é da área deles cuidar disso. Então, instituições, hospitais, advogados de família que têm um divórcio, um litígio muito pesado, com alienação parental, com problemas disfuncionais. Então, normalmente, uma família não vem me procurar. Eu sou encaminhada por alguém que cuida de um pedaço da família, seja o advogado, o pediatra, o psiquiatra, ou o clínico geral. Eles encaminham para ti. Eles encaminham baseado no meu trabalho, no meu, enfim. E o próprio paciente que você atendeu, a família, meu paciente é a família, não é o indivíduo. Eu atendo a família simultaneamente em 90 minutos. Às vezes tem 3 gerações da minha sessão. E por isso que a ferramenta é outro, o instrumento de trabalho é outro. Então, normalmente é assim que vem. Agora, lógico, depois uma família veio, outro casal veio, vai gostando, vai indicando você. Então, meus próprios pacientes, eu estou há 40 anos trabalhando com isso, já tem um tempinho, continuo aprendendo sempre, tenho meus supervisores, meus professores, porque o conhecimento, enfim, a ciência avança, né? E cada experiência com uma família deve ser um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Então, a família tem todo o pacote ali, né? Tem todo o pacote. Então, acho que é isso que eu queria te falar. Nós fazemos o quê? Um diagnóstico chamado biopsicossocial. Tá. O biológico, o psíquico e o social. E com isso, porque normalmente a família traz o bode expiatório, que é a criança com sintoma, o adolescente com sintoma. Alguém da família começa a refletir, começa a ter um comportamento... A teoria do bode expiatório. Sempre a família tem alguém que vai catalisar aquelas questões mal resolvidas, que são transferidas geracionalmente, inclusive. Quando você nasce, você já nasce numa história. Não é que você vai começar do zero, você já vem numa história. A história da sua gestação, da sua família, do casamento dos seus pais. Você já herda tudo isso. Consciente e inconscientemente, nós passamos para os nossos filhos nossas vivências. Então, eu fui filha, então quando eu me tornei mãe, com certeza, o que minha mãe, eu achei que faltou, eu vou tentar fazer, compensar, e aí começam os problemas, né? Porque a gente às vezes quer cuidar do que a gente foi na infância, e não dos filhos que estão ali na nossa frente. Então, mais ou menos é esse o protocolo, tá? Tá. E, Rê, quando eu comecei também a preparar o nosso assunto, esse nosso encontro, eu, assim, virou uma ficha dentro de mim, como a família é importante para a sociedade. É a base da sociedade. Eu não tinha muito esse entendimento. E eu queria que tu falasse dessa importância, porque realmente é muito importante. Bom, família é fábrica de gente. Nós fabricamos os seres humanos na família. Nascemos absolutamente dependentes. Se ninguém cuidar da gente, a gente morre, não é como os animais, na natureza. Quer dizer, então nós somos seres fabricados na família. E a história daquela família. Então, quando você nasce, você já nasce com uma missão, com um lugar, com um papel, se você é primogênito, do meio, caçula, filho único, não importa. Já tem ali uma trama familiar que você já cai nela. Então, não é que você faz o que você quer. Você o tempo todo está em relação com aquele sistema familiar que você herdou e que vem de avós e ancestrais, quer dizer, a família vai te dar narrativas, vão te falar, aconteceu isso, tua avó aconteceu aquilo, então nós vamos fazer isso nessa geração. Quer dizer, os problemas não resolvidos de uma geração são automaticamente heranças para a próxima geração. Por isso, vamos resolver na nossa, porque nossos filhos não vão herdar as nossas questões emocionais. Vamos tentar resolver no nosso andar para que eles não se repitam, vamos dizer assim, porque você vê uma tendência das famílias repetirem padrões de relacionamento. Então, a família é fábrica de gente. E nem toda família é um lugar seguro para crescer. Então, você avaliar, minha família é um lugar seguro para o meu filho crescer? Seguro que emocionalmente? Ele tem ali as funções precípuas de uma família, quer dizer, se é fábrica, como é que tem que funcionar essa fábrica? Fábrica é uma maneira simples de falar, mas a ideia de que, você falou da sociedade, quer dizer, a sociedade é o conjunto das famílias. Exatamente. Então, atualmente, como a família está em desordem, né, se fala, a família está meio de ponta cabeça, o que acontece? Essa fábrica de gente tem... Essas pessoas que estão ali naquela fábrica... Estão tendo problemas, né? Estão saindo muito desbussolados, porque a família tem a função de porto seguro, de raiz, né?
Então, realmente muito importante é uma questão muito importante. Isso. Família é fábrica de gente. E, Regina, assim, com essa tua experiência toda, quais são os danos? Eu acredito que muitos transtornos podem ser causados a uma pessoa que não se sente aceita na sua família. Eu acho que isso é um tema muito sério. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? A gente tem um trocadilho que é pertencer. Você falou pertencer, ser aceito. Essa é a função principal da família. O pertencimento dos seus membros, da sua cria. E quando essas crianças, filhos, não podem pertencer a esse sistema, as coisas ficam graves. A gente tem um trocadilho que é pertencer, tira o ser, né? Porque pertencer é você põe o S, pertencer. Como eu posso ser e pertencer àquela família? Porque se eu também não for eu mesma, de alguma maneira, eu vou criar um falso self para estar naquela família. E aquilo pode ser até valorizado pela família, mas pode ser muito distante do meu ser. Então, ser e pertencer é o desafio da família. E é ali que a gente vai aprender a lidar com o diferente, porque cada irmão vai fazer exatamente o oposto do anterior, e você fala, puxa, mas o mesmo pai, a mesma mãe? Só que não é o mesmo pai nem a mesma mãe, porque em cada momento do ciclo vital o casal está numa fase. E isso vai refletir totalmente na criação dos seus filhos. Isso é muito interessante, né? E, Rê, atualmente, né, com a internet, com as redes sociais, a gente recebe cada vez mais influências. E eu sinto que as pessoas sofrem, assim, uma cobrança meio exagerada sobre performance de desempenho para ter sucesso, para ser feliz. Eu acho que é mais uma cobrança que nós sofremos hoje e que pode trazer algumas disfunções, alguns transtornos. Tu também sente isso? Sim, bastante. Eu acho que assim, as revoluções fazem parte da humanidade, né? Desde o início da humanidade, a humanidade tem crises e tem revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Feminista, quer dizer, a revolução faz parte do processo da humanidade, da sociedade, as guerras que a gente está vendo hoje, quer dizer, é na crise que a gente vai realmente ver a mudança e vai aprender a lidar com os temas difíceis e o sofrimento humano. Então, a revolução digital é mais uma, dentro das revoluções todas da história da humanidade. Então, a revolução digital, ela também é uma revolução, século XXI, uma concepção de um mundo analógico que vivíamos, fomos para um mundo digital, e se você não está inserido no digital, você é um dinossauro, vai ficar em extinção, porque Exato. Você vê que os mais velhos, que não sabem usar o celular, não sabem chamar, eles ficam muito, caem em golpes de bancos cibernéticos, por quê? Porque eles não têm a linguagem digital. Então, temos que ser alfabetizados nessa linguagem e usar, e como toda mudança, antes era carroça, virou carro, a gente vai continuar usando carroça porque o carro polui? Não. Vamos tentar ter um carro que não polua, né? Aí TV, né? Tinha TV, mas todo mundo vai ficar burro em frente à TV? Não, vamos dosar a hora de TV. Então, eu acho que a questão do equilíbrio, né? Isso, como porque a tecnologia é boa, mas o bom uso é fundamental. A gente tem que aprender a usar ao nosso favor. Isso, você falou, é isso que eu ia falar. Aqui está escrito, usar a nosso favor, porque imagina na pandemia, se você não tivesse esses Zooms, essas plataformas, essa maneira de conectar. Então faz parte a gente se adaptar, o ser humano não é o mais forte, mas é o que mais se adapta, que sobrevive, isso é Darwin, né? Quer dizer, nós temos que nos adaptar, eu não gosto de usar, bom, o problema não é bem de gostar ou não gostar, é a realidade, a gente tem que conectar com a realidade. Exato. Então, os mais velhos, as outras gerações, elas vão aprender com os filhos, com netos, mas enfim, não tem como ficar fora, senão você realmente fica excluído. Exato. Os temas como são abordados, a forma como ela nos influencia, no caso, as redes sociais, internet, enfim, eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa. Sim, parental. Né, dos pais, dos adultos, como é que eu posso dizer, interferirem um pouco nisso, como que os filhos estão usando, acompanhar mais de perto, Regina, porque não tem outra forma. Quanto mais eles vão amadurecendo, mais eles vão ficando preparados
Sem dúvida. Mas a gente tem que ajudar a prepará-los também. Eu acho que por isso que os pais precisam ser preparados, né? Não tem é... escola de pais, né? Porque eu digo... Lá na escola nós falamos muito isso às escola vezes. De pais. Bom, aliás, eu Os já pais... montei uma. Eu já montei uma da periferia de São Paulo, foi uma experiência maravilhosa. Olha que incrível! Escola de pais. No final de semana a gente trazia os pais da comunidade. Mas como é importante isso! No projeto Parceiros da Educação, que é um projeto bem interessante, e nós trabalhamos lá com uma equipe grande, e a escola de pais, porque na verdade a gente não se prepara para ser pai e mãe. Nasce o filho, nasce o pai, nasce a mãe, e você é tão inexperiente quanto o teu filho que está nascendo. Quer dizer, e num mundo como está hoje, e aí, né? Eu acho que a complexidade é muito grande, eu acho que esse mundo digital realmente mexeu em muitas bases do pensamento humano, do comportamento humano. Eu acho que é um desafio enorme para as famílias. Como dosar, em que idade, por isso que a parceria com a escola é importante. Olha, a partir de tal idade já pode dar um laptop, um computador, ou dar um celular, smartphone. Não tirar o livro, não tirar a escrita e só digitar e só ler no Kindle, é um crime, quer dizer, não, porque a escrita, né, a letra, faz parte do seu desenvolvimento motor, psicológico, neurológico. Ler o livro, né, então, quer dizer, acho que temos que acrescentar e não substituir, porque senão vão ficar viciados em telas enfim, e vão perder muitas capacidades, inclusive cognitivas. Eu, como trabalhei muitos anos com criança, eu sei como é importante essa fusão família e escola. Essas duas esferas andarem juntas. Porque, Regina, não adianta assim, só a escola fazer uma parte e em casa a família não fazer a dela. Desfazer. Né? Desfaz até o que aprendeu. Isso, tem muito essa questão hoje que se fala da terceirização da educação, da criação dos filhos, né? Ser pai e mãe é uma missão. É uma missão que a gente tem que desempenhar e dar o nosso melhor, né? É uma questão de responsabilidade. E também, só para pegar o gancho, quer dizer, de responsabilidade e de crescimento. Porque eu vejo pessoas que não têm filhos, enfim, a gente sabe, quem não passa por essa etapa da vida, né, de se tornar pai e mãe, fica realmente com uma experiência menor do próprio existir. Não é que todo mundo tem que ter, porque eu acho que se a pessoa não tem vontade, não tem condição, ou não quer, ou tem suas questões de família que, enfim, travam, bloqueiam, devem ser respeitadas, lógico. Mas através dos filhos, você aprende muito, né? O teu lugar, a essência, aquele amor puro que você tem numa relação filial, que é totalmente diferente da conjugal, é uma outra relação. Então, de fato, eu acho que as famílias hoje têm um desafio bem grande. Eu, na escola, já era apaixonada por essa questão da educação, sempre fui acompanhar ali as crianças crescendo, desenvolvendo, mas quando eu me tornei mãe, o meu desenvolvimento pessoal, com certeza, foi assim enorme, com certeza, enorme, com certeza. Eu sou uma pessoa antes da maternidade e depois. É verdade, nos transforma. E aí faz parte do ciclo da vida, quer dizer, você poder procriar, você poder trazer, quer dizer, é a oportunidade que você tem de como você vai crescer, como casar, quer dizer, uma pessoa que fica solteira a vida inteira, ela vai ter alguns limites para compreender o ser humano, enfim, faz parte da vida. E também, Regina, assim, não é mãe, por exemplo, que a gente falou, né, tem famílias, tem casais que não têm filhos, mas assim, a gente cuida de outras pessoas. Sim, então, cuidar de alguém é uma oportunidade que é um convite que a gente tem para se autodesenvolver, né? É verdade. Então, e faz parte do ser humano, movimento. É intrínseco do ser humano, quer dizer, a gente primeiro que viver em relação é fundamental, quer dizer, você não vive fora de uma relação, você sozinho numa ilha, pescando, comendo peixe, daqui a pouco está falando com os animais, né? Com a árvore. Mas assim, você existe nas relações, seja no papel de mãe, de filha, de irmã, de chefe, de amiga, de subordinada, pode ver, são vários papéis que você tem. E esses papéis, eles são continentes de desenvolvimento. Então, eu como subordinada, eu como supervisora, eu como aluna, na humildade, eu tenho que desenvolver habilidades, eu como professora, quer dizer, você desenvolve suas habilidades para estar numa relação. E a relação é o habitat do ser humano, é onde nós... Então, ser pai, ser mãe são desafios. Eu já ouvi muitos CEOs de empresa e falar, nossa, não tem nada mais difícil do que
cuidar dos meus filhos. Eles às vezes têm 2.000 funcionários lá. E chega ali no consultório, eles falam, mas meu filho tem 5 anos, ele é terrível, ele nasceu com uma personalidade forte. Não, ele não nasceu. A gente não nasce pronto, a gente nasce totalmente inacabado, incompleto. E somos seres falíveis, incompletos, insuficientes, e que vamos aprender com, e precisamos do outro. Você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe, e juntos a gente vai fazer algo melhor. Com certeza. Então, nós somos seres gregários, sociais, relacionais. Então, quando uma pessoa se afasta dessas relações, tem alguma coisa acontecendo aí, porque é a missão do ser humano, é o propósito do ser humano. E, Regina, eu li um artigo teu que me chamou muito a atenção, que tu fala assim, assim como as pessoas adoecem, as relações também adoecem. Uhum. Também adoecem, Regina? Sim. É o seguinte, você vai ver, vai observar nas famílias relações meio disfuncionais. A mãe que não é mãe, o marido que é filho e não é o pai, ou que não é marido. Estão fora de lugar. Então, assim, relações fora do lugar é o terreno para dar problemas. Porque assim, mãe é mãe, filho é filho. Ah, eu sou amiga, eu sou amiga. Não, você não é amiga do seu filho. Amigo ele vai achar entre iguais, fora da família, ou pode ser até dentro da família, mas amigos envolve uma isonomia, uma igualdade de poderes e de responsabilidades. Você não é responsável por sustentar seu amigo, por dar educação, valores para ele, agora como mãe. Então, eu vejo atualmente esse fenômeno dos pais querendo muito ser amigos dos filhos, mas, gente, amigos ele tem que encontrar fora de casa, entre iguais. Ser amigo do pai e da mãe é fácil, né? Porque é um amor incondicional, ele vai me fazer de gato sapato. Então, isso é uma anomalia da família contemporânea, assim, que eu recebo a rodos no meu consultório. Não, mas eu quero ser amigo, eu quero falar tudo. Não, vamos fazer, o seu papel é esse. Nessa relação você é pai, ou você é mãe, ou você é avó, ou você é irmã. Então, assim, as relações adoecem porque elas estão fora de lugar. Tá. É filho que cuida da mãe, é rivalidade fraterna, um irmão não rompeu com o outro, isso é uma relação doente. Eu tenho no consultório, estou atendendo, inclusive, um pai que não fala há 10 anos com seu filho. Nossa, mas isso é muito sério. Ou um divórcio de um casal, uma coisa é separar, outra coisa é você realmente saber fazer. Eu faço terapia do divórcio, né? Que é poder ajudar os casais a se continuarem, quando tem filhos, né? A continuarem a dupla parental, embora não tenha mais a dupla conjugal. Quer dizer, o marido e a mulher divorciaram. O pai e a mãe é para sempre, porque se você tem filhos, Exato. Aquele papel é permanente e vitalício. Então, uma das coisas que mais adoecem as relações é quando os pais misturam o conjugal com o parental, com o genitorial. E aí, usa uma coisa, usa o filho de recado. Então, você fica tudo doente o sistema. Ou alienação parental. Fala mal, não, seu pai é uma porcaria, ou sua mãe é uma chata. Não importa. O que ela foi ou ele foi de marido e de mulher, fica no espaço do casal, no conjugal. Separar e ajudar essa dupla pai e mãe, permanente e vitalícia, enquanto tiver filhos mesmo, você poder articular, porque quem está no meio, quem está pagando a conta é o filho do divórcio. Então, isso são as relações que adoeceram. Rupturas, rivalidades, competições, assim, um filho que cuida das feridas emocionais da mãe, que fica impedido de poder desenvolver a si mesmo, porque está ali simbiotizado com essa mãe, ou toma as dores do pai no divórcio, rompe com a mãe. São essas rupturas. Então as relações adoecem. Tu sabe que eu ia justamente te perguntar do divórcio. Uhum. Os meus pais se divorciaram, eu era adolescente na época, e um divórcio é sempre uma ruptura. Sim. Né, Regina? Sim. É sempre assim um abalo naquela família. Uhum. E agora tu abordou esse tema. Qual a tua orientação, assim, Regina, para isso ser o menos doloroso? Isso. Mas o melhor possível dentro de uma situação tão difícil. Como que os pais, esse casal pode se comportar para pelo menos assim oferecer uma certa proteção emocional para os filhos, não abalar tanto eles? Existe, na verdade, uma epidemia de divórcios, né? 50% isso é estatística americana, 50% dos primeiros casamentos se tornam divórcios. Tudo isso? Nos Estados Unidos,
50%. E adivinha o percentual de o percentual de divórcio de segundos casamentos? 65%. Nossa! Então existe O segundo devia dar mais certo, né? Porque já passou pelo primeiro. Só que tem os pacotes. Cada um já tem as suas famílias, as suas ex-esposas. Aí é mais complexo. Aí tem os filhos. E aí, gente, não é para amador, é para profissional. Porque você ser papai, mamãe e filhinho já é difícil. Imagina você, 2 sistemas familiares com 2 histórias. Os divorciados são sequelados, enfim, tem sequelas, porque em princípio ninguém casa para separar. Exato. Aconteceu e foi necessário. Fica uma marca. Divórcio, o que eu trabalho? Redução de danos. Tá. Porque é uma história que é traumatizada, que é para o filho. Eu estou olhando como filha desse casal divorciado. O filho fica tendo que fazer uma elaboração mais complexa e mais difícil para entender e para poder continuar se relacionando com ambos os genitores. É um desafio muito grande e os pais têm que estar preparados, porque você se colocar no lugar do teu filho frente a essa ruptura familiar, essa descontinuidade. Vai ter agora 2 quartos, 2 casas, aqui na casa da mamãe pode, sei lá, comer Doritos, na casa do papai tem horário para isso. Por que é diferente? Que casa que é melhor? Aí começam os conflitos dos filhos, dependendo da idade, né? E qualquer idade é ruim. Então, o que a gente faz no consultório? Redução de danos. Ajudar esses casais a separar o conjugal do parental. E conjugal, o filho não entra. Conjugal é o par conjugal. Não, mas porque teu pai não me deu, me pagou, sua mãe fez isso. Não é assunto de filho. Quer dizer, você poder realmente separar vai ser um dano a menos para os seus filhos. Porque o dano existe. Então, nosso papel é justamente ajudar e apoiar. Todo mundo que se separa deveria procurar uma psicóloga assim como você. Não tô puxando a sardinha para minha brasa, né? Para minha sardinha, sei lá. Não estou puxando, mas sinceramente eu acho que a terapia de família é um recurso tão importante, é fundamental. tão útil. Você veja, psiquiatras, médicos conscientes que trabalham em equipe te encaminham. Agora, às vezes, aquele médico quer ele dominar, quer ele ter a relação, quer ele fazer o papel de terapeuta, e não tem, gente. Você é terapeuta da família, você é pediatra, você é psiquiatra, você é psicopedagogo, e aí o papel da escola, como você falou, quer dizer, que é também de educação, quer dizer, com a mesma criança, quer dizer, são papéis complementares, diferentes, mas complementares, quer dizer, essa interação que você falou com a escola, para nós, é fundamental. Lógico. Quantas vezes tem gente da escola na minha sessão? Eu trago gente da escola. Mas isso é muito importante. Porque a diretora, ou a pessoa que cuida dessas relações, quando é bullying, por exemplo, eu trago na minha sessão. Eu ia te perguntar sobre isso. Regina, qual a orientação que tu dá para a mãe e um pai que percebe que o seu filho está sofrendo bullying na escola ou que está fazendo bullying com outra criança? É o bullying, né? Porque tem as 2 situações. Sim. Ambos estão em sofrimento, ambos precisam ser cuidados, não podemos olhar só de vilão e vítima. E ambos estão projetando questões familiares. Porque a criança, quando vai para a escola, ela vai querer... Ela atua as suas questões familiares. O que ela aprendeu, ela não nasce cruel, ela não nasce com isso, ela aprendeu consciente e inconscientemente alguma coisa nessa família. Porque família é fábrica de gente. Aí vai para a escola lá, 6 anos, 7 anos. Aí ela pode ser o bullying ou pode ser o intimidado, enfim, eu não sei. Mas ela vai jogar um papel que ela aprendeu na sua primeira infância, ali na família. Cabe, lógico, à escola, os pais detectarem, através de alguma fala, algum comportamento, não quero ir na escola, não gosto mais. Quer dizer, os sinais que a criança dá, né? Enfim, e a escola fazer um trabalho conjunto com a escola para desarmar essa bomba. Isso é uma bomba, você sabe muito bem, casos não resolvidos de bullying terminam muito mal. Hoje são muitos jovens... né, Regina, é tão sério isso. Porque tem que pegar no início a coisa para você abortar esse problema. Porque se você não abortar, esse é o final já conhecido. Porque tem, como a gente estava falando agora, o mundo digital também fazendo bullying, né? Então, eu acho que o jovem, a criança, ela se sente cercada de uma maneira que ela não vê saída. Então, os pais têm que realmente prestar muita atenção nisto. E
correr atrás no primeiro sinal. Se informar, aprender. Acendeu a luz vermelha. Como lida com a criança. Realmente ver isso. Inclusive, eu fiz reuniões em escolas com as duas pessoas, com as duas famílias. A escola me convidou para fazer uma reunião com os dois pais, o que fazia a violência e o que era a vítima, vamos dizer ali, da intimidação. E eu fiz um trabalho para as duas famílias, porque as duas famílias começam a rivalizar também. Porque, hoje em dia também os pais tomam muito as dores dos filhos, eles ficam meio que no lugar de filho e não de pai, né? Então eles, não, mas porque meu filho, lógico, ele tinha que responder, ele tinha que fazer. Aquele instinto protetor. Aquele instinto de superproteção, não é de proteção, isso é superproteção. Superproteção é tão ruim quanto abandono. É a mesma coisa, são dois polos. Abandono e superproteção. Superproteção desprotege. Porque se você toma partido do seu filho, e você vai lá de advogado em defesa do seu filho, desculpa, coitado do seu filho. Tá. Porque, então, quando a gente aproxima as duas famílias, para entender, compreender a natureza daquele conflito, que tem questões em ambos os lados, e todo mundo vai ter que cooperar, sempre em equipe, né? Onde a gente sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente tem que estar em equipe, tem que desconstruir, tem que ajudar essas crianças a superarem essas questões, eles entenderem e realmente a escola e os pais são os agentes de mudança. Tomarem as providências que são necessárias. Porque os casos... Às vezes a gente pensa, isso vai passar. Mas assim, sinais que duram, Regina, eu estava lendo um livro sobre bullying, sinais que duram mais de 3, 4 semanas, são sinais que tu tem que correr atrás e ir profundo no que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Junto com a escola, exatamente. Porque a escola, né, o recreio, ele é monitorado, não é? Exato. E a rede social, eu tenho controle parental, quer dizer, tudo bem, seu filho vai aprender, vai interagir, mas se você não souber como monitorar essa internet dele, que você também pode estar... Exatamente. Deixando seu filho, né, aqueles filhos de quarto que ficam presos o dia inteiro no quarto com a internet, quer dizer, gente, é como deixar um filho lá na Praça da República sozinho. Lá, com 6 anos, quer dizer, ele vai fazer o quê? Com certeza coisa boa não vai ser. Exato. Outra questão, Regina, que eu acho que também prejudica muito essa fase de crescimento e desenvolvimento da criança é a adultização, né? Tratar com as crianças assuntos que estão completamente fora do estágio de maturidade delas. A adultização é tão ruim quanto a infantilização. É não ver o outro como ele é. Então, adultizar, antecipar temas, ou falar de igual para igual, eu falo de igual para igual para meu filho, mas como assim? Você tem 50, 40, ele tem 5, 7, vai falar de igual para igual, como assim? Vai se abaixar, quer dizer, como assim? Não é de igual para igual. É uma relação de pessoas de níveis hierárquicos diferentes, o pai, a mãe e os filhos, é de outro andar. Então você tem que saber o que você vai falar. Qual é a necessidade, o que eu tenho que falar para ele, que faz parte daquele universo e estágio de maturidade que ele está. Mas não nem antecipar e nem postecipar também, não adiar assuntos que talvez já precisavam ter sido tratados. Então, a adultização, quer dizer, roubar a infância de uma criança é tão ruim quanto você infantilizar e deixar com 40 anos, você corta o bifinho do seu filho de 40 anos e dá na boca dele o bifinho. Quer dizer, o homem tem 40 anos e está cortando o bifinho dele. Ai, filho, entendeu? Quer dizer, aquela mama que é muito simbiotizada. Então, enfim, a adultização e a infantilização, elas são inadequadas, porque você não está vendo o seu filho, que estágio ele está, em que momento, quais são os conflitos. Entender isso é o desafio dos pais. Como eu lido com uma criança de 5, de 6, de 7, eu recebo lá no consultório, ai, doutor, ele manda em mim. Mas como com 6 anos ele manda em você? Desculpa, tem alguma coisa errada nesse sistema. Então, quer dizer, uma criança é o filiarcado. Aliás, não sei se você viu recentemente, eu postei. Quer dizer, antigamente era patriarcado, matriarcado, a liderança parental. Hoje em dia é filiarcado, quer dizer, os filhos mandam na família, os pais gravitam em torno do centro maior, que é a criança, né, que forma aquela síndrome de imperador, que a síndrome do imperador é isso, é aquela criança que ela é reforçada no seu narcisismo. E a função da família é ajudar a superar o narcisismo, aprender a conviver.
Aprender a dividir, aprender a saber seu lugar. A se relacionar. A se relacionar. Quem vai se relacionar com uma criança que está se desenvolvendo dessa forma? Exatamente. As dificuldades que ela vai chega na escola, ela enfrentar. vai refletir isso. Ela vai querer ser o chefe lá, Exato. o líder da turma. Só que, veja bem, ele vai refletir isso, com certeza. Então, mas essa criança, ela está indo por um caminho totalmente distorcido da função. A função da escola, o que é? Dar o conteúdo, lógico, mas sim, o máximo, o mais importante é aprender a se relacionar. A arte de se relacionar. Com o diferente, com o magro, com o alto, com o que fala, com o tímido, com o espontâneo, com o engraçado, com o mais sério. É aprender a lidar com a diversidade na família, porque cada um na família é um. E na escola. Então, nós estamos na escola para aprender a lidar com os diferentes. Ai, Regina, eu adorei que bom. Esse encontro contigo. Tu foi, olha, eu quero fazer mais 2, 3, 4, 5. Quando você me convidar, eu já vou aceitar. Eu adorei aceitando. Porque, nossa, foi maravilhoso mesmo, tudo que tu falou. E eu, para finalizar, eu queria que tu encerrasse enfatizando a importância do tempo, da qualidade, a qualidade do tempo em família. E um princípio, assim, Regina, que tu considera fundamental para que a gente se apoie nele para fortalecer a nossa relação familiar. Não sei se eu... Eu entendi. Vamos falar de princípio, só enganchando com uma questão que a gente conversou sobre as tradições familiares. Lembra que você me perguntou na entrevista? É verdade. Começou a conversar. Então, já que você falou de princípios, nós estamos falando de tradições familiares. Por que as tradições, vou responder a segunda, por que as tradições são importantes? As tradições, elas são âncoras. Hoje, é século XXI, os seres humanos são muito desbussolados, tudo pode, enfim. Então, o que acontece? Fica com esse sintoma, essa falta de raiz, de porto seguro. Então, a função da família é ser o porto seguro. Para ela ser, ela já tem aí criado na humanidade as tradições, os rituais, já está pronto. É Natal, é Páscoa, não importa. É meu aniversário, aniversário do pai ou do filho, não importa. Use os rituais para os encontros. Aquela tia que é chata, aquela outra que é fofoqueira, faz parte. A gente vai aprender com o fofoqueiro, com o chato, com um que é de esquerda, outro que é de direita. É isso que você pode navegar depois na sociedade, com essas diferenças. Agora, não transformar a tradição numa coisa rígida. Então, todo mundo quer fazer o Natal no dia 24, tá bom, mas faz no dia 19, não vai acontecer nada, porque se todo mundo está disputando o 24, já começa a briga de família aí. Né? Exatamente. Todo mundo quer o 24. O 25 não é tão importante, ou não sei, faz no dia 10. Deus vai abençoar também você. Eu estou fazendo assim. Porque, veja bem, tem 365 dias no ano. Não, meu aniversário é hoje, tem que ser, mas hoje o teu filho, sei lá, está trabalhando, a tua nora está não sei aonde, faz na data que toda a família. Então, navegar, articular. Essa flexibilidade. Essa festa, um ritual, ele é necessário para isso. Para você encontrar as pessoas que você realmente não tem tanta facilidade. E tornar esse ritual uma coisa agradável. Sim. E não uma briga. Uma briga de família, que é o que acontece, né? Principalmente casais, né? Que nem tu falou que estão no segundo casamento, que são duas famílias. E organizar tudo isso, imagina. Então a gente tem que também ter essa inovação. Essa criatividade. É uma criatividade. Exato, e facilitar. Tem uma frase que fala, né? Como é difícil o simples. Como a gente tem dificuldade em simplificar. É verdade. Eu aprendo cada vez mais, eu procuro pelo menos simplificar cada vez mais minha vida e tudo vai ficando melhor. Sim, é verdade. Né? Quando a gente larga um pouco, deixa de lado essa disputa de poder, essa vaidade, essa coisa de impor. É o adulto que não superou seu narcisismo. Então, muitas vezes você vê as disfunções na família, as doenças, porque o próprio adulto é a criança ferida, magoada com o pai, com o irmão, com não sei quem, mal resolvida, e bota o filho lá de cuidador emocional daquela dor, daquela tristeza, que não está ali para isso. A função do filho é outra função, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que realmente cuidar desses pais. Para a gente ser cuidador, a gente tem que cuidar primeiro da gente, quer dizer, cuidar das nossas feridas, porque senão elas sangram e derramam sobre pessoas que não tem nada a ver e passa para a próxima geração, porque isso transborda mesmo. Né? Então, acho que você falou de princípios e a outra que você falou Deixa eu ver aqui. Sobre
Da importância de priorizarmos o tempo. O tempo. A questão do tempo também é bem... Olha, a gente pode fazer tudo, mas não ao mesmo tempo na vida. Então, dá para fazer tudo? Dá. Né? Mas não tudo ao mesmo tempo. Tudo mesmo... O importante, eu acho que a gente tem prioridades. Essa fase eu vou cuidar mais do acadêmico, outra fase eu vou cuidar mais da profissão, ou da minha carreira, ou de um salário melhor. Nessa fase eu vou maternar, eu vou paternar, eu vou dar mais ênfase à família. Quer dizer, a vida é cada vez mais longa, né? Que a gente tem tempo para cuidar de tudo, não ao mesmo tempo, mas aos mães que trabalham, que têm uma carreira, né, assim, importante. Quer dizer, saber administrar, ter ajuda, inclusive, né? Mães que trabalham precisam realmente ter um apoio, uma estrutura para poder ficar sem culpa no trabalho, porque também ficar lá toda culpada e achando que está fazendo mal para o filho, isso também não é uma boa equação. Então, eu acho que o tempo importante é o tempo que você realmente pode dedicar, está ali inteira, não é que você está ali com o teu filho no shopping comprando as coisas ou no mercado. Ou em casa, no celular. Ou no seu celular, quer dizer, você não está, fique 10 minutos, mas só com ele, é 10 minutos. É melhor do que você ficar 2 horas e você no celular e ele lá também no joguinho, né? Então, assim, lógico que vai usar o celular, lógico que vai ter joguinho, mas nas horas certas. E não substituir a relação, e ensinar eles a ter uma relação, quer dizer, então o tempo é nesse sentido, é o tempo subjetivo, mas o tempo focado, né? O tempo que você for, vou escrever uma matéria, eu vou focar nisso. Se eu quiser administrar a casa, fazer manicure, escrever o artigo, fazer maquiagem, não funciona. Falar com a minha filha que está não sei aonde, eu faço tudo meio mal feito, porque essa coisa da multitarefa, né, que é muito valorizado, é outro sintoma do mundo contemporâneo, porque não dá para fazer tudo ao mesmo. O cérebro não faz. O cérebro faz bem uma coisa por vez. Um preço a gente paga por isso, né, Regina? Adoece. Geralmente a saúde. A saúde mental. Física ou mental, ou às vezes até física. É verdade, eu concordo. Ai, Regina, muito obrigada. Bom, mas foi maravilhoso. Que bom, eu te agradeço demais. A oportunidade de falar olha, que eu adoro. Te admiro ainda mais depois desse nosso encontro, viu? Olha, estou disponível. Eu acho que a gente tem que sair dos consultórios, sabe? A terapia de família continua muito em consultório. A gente tem que falar, tem que repercutir, tem que ir para as comunidades, tem que fazer as escolas de pais, tem que ter... Porque, gente, os pais precisam também ser cuidados. Tem pessoas que nem sabem, Regina, que tem esse recurso. Esse recurso. Procurar uma terapeuta familiar num momento como o divórcio, como tu falou, como passando por um litígio, um luto, um vovô que se bullying. Vai, ou um bullying na escola, ou uma dificuldade financeira. Não importa as crises, a família vai ter sempre crises de acordo com a sua fase. E tem crises que são muito fortes, que a gente precisa mesmo de um apoio profissional ali para nos ajudar a resolver aquilo. É isso que eu tenho feito e eu faço com muito prazer e vejo resultados, porque as famílias agradecem, quer dizer, eu vejo que o resultado, você poder ligar de novo um filho rompido com o pai, sabe, uma filha que rivaliza com a mãe, poder, quer dizer, isso tudo é muito... Nossa, assim, isso é incrível. É a minha missão e é o que me dá propósito e eu realmente gosto muito de fazer isso. Faço muito obrigada, querida. Deus te abençoe, viu? Também.